seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor nesta hora. Aquele que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, exaltação, ações de graças, está aqui. Ele veio nesta noite para nos trazer a bênção, para tocar em cada coração, para falar a cada alma. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Ele veio fazer milagres, prodígios e sinais neste lugar, porque este lugar é o ambiente em que nós preparamos para a manifestação da sua glória. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse momento nas tuas mãos, te rogando, ó Pai, que o Senhor continue a ministrar em cada vida aqui presente. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você pode se assentar. Nós estamos iniciando o nosso mês de dezembro, e com ele, nós sempre festejamos o eterno aniversariante, que é Jesus Cristo. Jesus sempre foi esperado, sempre foi buscado. E louvado seja o nome do Senhor, que nós aqui presente o encontramos. E ano após ano nós celebramos o nascimento daquele que não só mudou a história antes e depois dele, mas que também mudou a nossa história, a nossa vida. Nos deu vida e vida em abundância. Esse mês estaremos falando sobre esperança. A esperança nasceu. Diga para o seu irmão aí nessa hora: a esperança nasceu, meu irmão, minha irmã. Ele nasceu. E ele está aqui nesta noite conosco. Estaremos neste mês de dezembro, pelo menos os próximos 3 domingos, falando sobre a esperança que nasceu. Vamos dar uma parada na nossa série de mensagens sobre os degraus da espiritualidade, em que nós estamos falando sobre os salmos de degraus. E na semana passada, nós falamos sobre o Salmo 128. E o Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui nesta noite, antes de trazer a mensagem, nós vamos receber 2 pessoas
para fazer parte da família Ana. Eu acho que eu vou repetir, o pessoal não estava escutando direito. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Nesta noite, nós vamos receber 2 pessoas para fazer parte da família Ana. Acho que tem que falar baixinho, né? Falar baixinho, né? O pessoal fica mais atento. Isso é didática, né? Professor, quando quer chamar atenção, fala bem baixinho, né? Eu queria convidar aqui a irmã Sara. E a Bruna. Nós vamos recebê-la nesta hora, oficialmente. Já fazem parte da nossa família, caminham juntos. Mas como igreja, como assembleia solene aqui, nós vamos recebê-los nesta hora, ter uma palavra de oração, né? Que o nosso objetivo não é só receber essas pessoas, mas dar a elas as boas-vindas e abrir espaço para a obra de Deus. Posso vir aqui à frente, por favor, né? Os irmãos podiam me ajudar a tirar esse negócio aqui para o lado, para tirar uma foto, né? Tira aqui, isso, maravilha. Irmã Jennifer é uma bênção. Ela está de preto, parece que está invisível, mas eu estou enxergando ela. Ela pensa que está mexendo, né? E rapaz, levou aqui minha Bíblia, deixa eu fazer um texto. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que faz parte, né, daquilo que nós entendemos como igreja. Está em Atos capítulo 2, verso 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma das marcas da nossa igreja é o acolhimento. Nossa igreja tem algo que faz parte da natureza dela, é acolher, é receber bem, é colocar dentro de um ambiente de comunhão, de partir do pão, de estar perseverante na doutrina do Senhor. Então, estejam certas de que esse ambiente é um ambiente de crescimento. Basta que vocês abram o coração e sejam dispostas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o meu desejo, eu creio que o desejo da igreja, é que vocês possam desenvolver a vida espiritual, colocando os seus dons e talentos. Cada uma das duas tem dons e talentos que vão ser despertados pela presença e a ação do Espírito Santo. Que isso aconteça com vocês e que a igreja continue crescendo em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essas 2 irmãs, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Oi, lindinha. Oi, lindinha. Oi. Oi, lindinha. Oi. Tchau, tchau. Está me estranhando. Vamos orar. Estende as suas mãos aqui. Nós vamos ter uma palavra de oração.
Querido Deus, eterno Pai, em tuas mãos eu entrego a vida das tuas filhas, Sara e Bruna, te rogando, ó Pai, que a partir deste momento haja uma perfeita ligação e comunhão com o Senhor. E mais do que isso, que haja uma perfeita comunhão, sintonia e sinergia com a visão e com a igreja aqui local. Que elas possam dar frutos, possam crescer, possam multiplicar, possam reproduzir para a honra e glória do teu santo nome. Que elas possam ser esticadas e amadurecidas pela presença e a ação do Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por essas duas vidas e que o Senhor continue trabalhando nelas em nome de Jesus. E a igreja que crê nessa palavra, diga amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. A foto, tira uma foto. Amém. Os irmãos podem se assentar? Temos aqui a presença de alguns visitantes, né? Temos o Adriano, seja bem-vindo, Adriano, em nome de Jesus, que é o esposo da Bruna, né? E temos aqui, em especial, uma visitante que veio aqui, mas estava escondida. Ela estava camuflada. A última vez que ela veio, ela estava camuflada e ninguém conhecia ela, né? Que é a Catarina, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para a igreja. Aqui está a Catarina. Fala alguma coisa, Catarina. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. A última vez que eu vim aqui, na barriga da minha mãe, ninguém sabia quem eu era direito. Agora eu estou aqui. Já vou completar 1 ano. Passou rápido. Amém? Glória a Deus. E eu estou indo para Curitiba, vou meter o pé, aqui está muito quente. Dá tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Não quer dar tchau, tchau. Então, deixe sem tchau, tchau. Tá bom demais. Ela quer o microfone, ó. Isso aqui vai ser pregadora. Ô, glória. Já quer o microfone. Amém. Quem está pronto para receber a palavra de Deus, diga amém. Amém. Estou feliz, porque Deus me deu uma direção. Eu falei, Senhor, o que eu vou trazer para o povo? Natal, sempre pregamos a mesma palavra, sempre vamos no Novo Testamento. E aí o Senhor me fez lembrar, não só de um texto, mas de alguns textos. E me fez lembrar de um autor. Aliás, do evangelista do Velho Testamento, que é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, o livro de Isaías, é um livro extraordinário. Eu aprendi a gostar e amar desse livro, tão enigmático em alguns momentos, mas tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo no Natal. O livro de Isaías é dividido, falei hoje de manhã, em 66 livros. E os estudiosos, eles têm a ideia de que cada livro da Bíblia representa cada capítulo que Isaías escreveu. Aliás, se você for analisar o que nós chamamos de uma narrativa, e vou melhorar essa palavra, de uma meta-narrativa, a narrativa das narrativas, a história das histórias, em que a Bíblia, ela conta, é dividida em 3 partes a Bíblia: queda,
redenção e restauração ou consumação de todas as coisas. Pois bem, o livro de Isaías trata justamente desses aspectos. Do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías, ele fala sobre a queda. Ele fala da situação atual da nação de Israel. Ele fala para reis como Acabe, melhor dizendo, Acais e Zedequias, reis extremamente ímpios, que chegaram ao ponto de afastar-se tão grande da presença de Deus, que queimou os seus próprios filhos a outros deuses estranhos. E é nesse cenário de queda da nação, em que o profeta, nesses primeiros capítulos, ele profere um juízo pesado sobre a nação de Israel, sobre a nação de Judá. Não só para eles, mas também para a Babilônia, também para os assírios, mostrando que Deus está no controle de tudo e que o salário do pecado é a morte. Nenhum pecado, se não for confessado e reconhecido, um pecado que não é arrependido, um pecado que não é afastado da vida, fica impune na vida do crente. E assim também, da mesma forma, a nação de Israel estava ouvindo essas palavras. E no cenário da vida do rei Acabe, melhor dizendo, o rei Acais, este homem ouviu o profeta Isaías trazer uma palavra de juízo. Mas, em meio a esses 39 capítulos iniciais, o profeta oferece lampejos de esperança. E é isso que o Natal representa. E é disso que eu quero falar em especial nesta noite, sobre a queda. É realmente, Jesus quando veio em carne, no contexto de Israel, sob o jugo romano, ainda vivia uma religiosidade corrompida, uma sociedade escravizada, mas ele veio para cumprir um plano de redenção, que iniciou na queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 16, em que o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. E é isto que acontece quando você aceita Jesus como o seu único e eterno Salvador. Jesus esmaga os seus conceitos, os seus preconceitos, as suas ideologias, para fazer com que você possa ter uma novidade de vida. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo Cristo faz de novo. E esta história de toda a Bíblia, da humanidade, o homem caiu, o homem errou, ele precisa ter as consequências do seu pecado. O capítulo 3 de Gênesis fala isso, mas Deus até então vem buscando formas de trazer o homem para junto de Deus, através de Jesus Cristo. Dito isto, eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Isaías capítulo 9.
texto conhecido. Isaías capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E vamos nos deter mais no verso 6, nesta noite. Você está entendendo? Amém? Amém. Senão eu repito de novo. Não tem problema. 9, verso 1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O nosso Deus é um Deus zeloso e cumpre as suas promessas. Apesar de um cenário de juízo, um cenário de condenação, Deus chama o rei Acaz e mostra que há esperança. Mostra que a iniquidade de um homem não pode comprometer as promessas de Deus. Se você não está comprometido com as promessas de Deus, Deus levantará uma outra pessoa. Acaz era da tribo de Judá, Deus levantou outro rei. Porque um dia Deus chamou Davi e disse que dele sairiam aquele que reinaria para sempre. Estava fazendo menção de Jesus Cristo. E nesse contexto de esperança, é o que nós estamos vivendo neste final de ano. Todos nós temos planos, projetos, ideias. Todos nós, no final do ano, queremos fazer as pazes com as pessoas, porque o dia 31 está chegando aí.
E a gente tem que consertar tudo. E aí aparecem as dietas, muita gente vai para a academia. Olha, se todo mundo fosse para a academia, não ia ter lugar para botar a gente na academia. Todo mundo quer ir para a academia no dia 1º. Todo mundo quer fazer o melhor. É o ambiente Natal. E é mais do que isso, é o mover do Espírito Santo tocando no seu coração, para trazer à memória aquilo que te traz esperança, e aquilo que te traz esperança se chama-se Jesus Cristo. No capítulo 7, voltando um pouco mais, verso 15, Deus diz, melhor dizendo, verso 14, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará o quê? Emanuel. Não é o Mateus Emanuel, poderia ser, mas não é. Emanuel com 2 L's, é isso mesmo? Com 2 L's. Deus conosco. É por isso que nesse momento a gente cria uma atmosfera, e Jesus quer fazer alguma coisa, Ele quer ter esse espaço, porque Jesus Cristo, Ele nasceu em Belém, mas Ele não ficou num presépio. Muitas pessoas ainda estão deixando Cristo no presépio, não estão deixando Ele fazer aquilo pelo qual Ele veio fazer na humanidade, buscar e salvar aquele que estava perdido. E hoje nós podemos observar que a esperança se tornou algo real. Naquela época, quando o profeta falou, era algo ainda que iria acontecer 700 anos depois. E neste verso 6, em especial, quero chamar a atenção para você, sobre o que o profeta estava querendo falar. A primeira parte deste texto fala que um menino nos nasceu. E esta ideia de um menino fala de algo simples, de algo inocente, de pureza. O nascimento de uma pessoa, de uma criança, é a renovação de uma família. Porque se você for ver a genealogia de Jesus, você vai ver pessoas bem tensas. Podemos dizer, Raabe, uma prostituta. E muitas pessoas daquela genealogia. Mas quando Jesus nasceu, Ele veio para renovar. A renovação. Então o menino é um símbolo desta renovação, de uma nova esperança, de uma nova era. Para uma sociedade, para uma família, para vidas que creem e o recebem. Mas o texto prossegue dizendo que um filho se nos deu. Percebe? O menino nasceu, mas um filho foi dado. E João retrata muito bem isso.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um filho foi dado, é graça, foi um presente. Por certo, quem inventou as tradições de Natal, os presentes representam isso. Algo de muito precioso. Deus deu. Deus deu o seu próprio Filho. Aquele que se despojou de toda a sua glória. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram criadas através dele, e nada do que foi feito se fez. Coisa linda do Senhor, como diz o diácono Sandro. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O Natal, nesse aspecto, celebra a boa nova da graça soberana de Deus. É mais do que uma data, é mais do que uma mesa. É a celebração daquele que veio nos resgatar. Mas o texto prossegue dizendo: o governo está sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre esse menino, o governo está sobre os seus ombros. Jesus governa sobre tudo e sobre todos. Diga para o seu irmão com muito carinho: Jesus governa a sua vida. E você nem percebe, mas Ele está governando tudo, Ele está cuidando de tudo. Você pode dizer que não, mas isso não vai mudar o que Ele faz na sua vida. Ele é aquele que te dá vida, o fôlego da vida. Aqui o texto nos mostra que essa esperança, que é Jesus, apesar de ter um nascimento tão simples, de ser um menino, de um bebê, de submeter às leis dos homens, Ele governa sobre todas as coisas. Mostra também algo importante sobre a encarnação, de que Ele é perfeitamente Deus, mas também foi perfeitamente homem. Ele sabe, entende as suas dores, conhece o seu coração. Porque um dia, aquele que nasceu de forma humilde, também morreu de uma maneira desprezada na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele carrega autoridade e poder. Ele é soberano e Ele providencia todas as coisas. Ele é Deus. É Ele que sustenta o mundo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em nenhum outro nome
é dado entre os homens, pelos quais nós podemos adorar. Nem embaixo da terra, nem em cima do céu, nenhum outro nome é maior e mais poderoso que o nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, quando você clama por Jesus, Ele vem ao seu socorro. E por fim, o texto nos apresenta uma identidade. Jesus tem uma identidade. A esperança tem nome. E o nome dele é um nome bem complexo para entendermos. E diz: maravilhoso conselheiro. É Ele que traz a direção. É Ele que é o princípio da sabedoria. Ele é o que traz o conselho final. Jesus é o verdadeiro profeta, que traz a revelação de Deus de uma maneira completa para cada um de nós. Quanto mais tivermos intimidade com Deus, mais conheceremos ao Senhor. Quanto mais nos achegarmos a Ele, mais Ele se achegará a nós. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ou seja, a sabedoria dele excede a nossa compreensão humana. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do ser humano. Nós achamos que temos a solução para todas as coisas. Nós achamos que não precisamos de Deus. Mas Deus enxerga lá na frente. Ele enxerga o amanhã, Ele enxerga daqui a 30 dias, Ele enxerga daqui a 30 dias a sua vida, pela decisão que você está tomando hoje. Por isso que o salmista diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O seu trabalho será um trabalho abençoado, será feliz, a sua família terá equilíbrio, será uma pessoa bem-aventurada. Mas o nome de Jesus também, ele é identificado como um Deus forte. É aquele nome pelo qual vencemos o inimigo. Não há vitória se nós não colocarmos Cristo à frente. Não há nada impossível que Cristo não possa reverter. Não há pecado tão grande que a graça de Cristo não possa perdoar. O nome de Jesus é comparado a um Deus forte. É uma união perfeita entre o divino e o humano. Mas também o nome de Cristo é chamado de Pai da eternidade. Porque aqueles que esperam no Senhor, como diz Isaías, renovam as suas forças. Aqueles que esperam em Cristo estão com as suas forças renovadas, redobradas, está pronto para a batalha. Voam como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Recebe consolo e a esperança de que a vida eterna é garantida com Deus, porque todos terão vida eterna.
Resta saber se é a vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Mas todos nós somos eternos. Fisicamente limitados. Temos prazo de validade. Temos um dia para nascer e temos também um dia para morrer. Temos um prazo de validade. Resta a escolha daquele que se auto-intitula o autor da vida, aquele que é o guardião do seu povo. E por fim, Cristo aqui é identificado como o príncipe da paz, o Messias prometido. É aquele que vai trazer paz. É aquele que vai colocar tudo no seu devido lugar. É aquele que vai organizar tudo. É aquele que não vai deixar faltar nada na sua vida. Paz não é ausência de conflitos. Não é ausência de sofrimento. Paz é um estado de espírito que traz estabilidade e certeza de que aquele que prometeu, ele vai cumprir. Aquele que é o príncipe da paz, e quando temos ele em nossa vida, nós declaramos guerra ao pecado. Nós começamos a vencer áreas da nossa vida. E como nós precisamos desta paz fora da igreja. Como estamos vivendo um momento complicado, em especial da nossa sociedade. Fico abismado em ver pessoas fazendo orações em nome de Jesus, indo para Israel fazer promessas, se batizam lá, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Estamos vivendo uma sociedade apóstata, sem fé, e nós somos os guardiões da fé, nós somos o sal para conservar os valores de Cristo lá fora. Mas precisamos ter o príncipe da paz em nosso coração. E ele diz no Evangelho de João: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi uma das últimas palavras que Cristo falou, depois que encerrou o seu ministério público, palavras que ele falou para os seus discípulos. E nesta noite Jesus está falando com você, você é o remanescente fiel, é aquele que o Senhor chamou. Lá fora nós temos muitos acais, muitas pessoas em que nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus. Isaías era um homem que tinha acesso ao rei.
E a quem você tem tido acesso para apresentar a esperança que há em Jesus Cristo? Muitas pessoas depositam sua esperança em bens materiais, talvez numa família, talvez em um emprego, talvez não seja lá o que for. Mas não deposita a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Quero concluir nesta noite trazendo algumas conclusões. Em meio à desesperança que nós vemos aí fora, nós temos uma esperança que vive em nós. E nós somos agente de mudança na sociedade. Tenho falado muito sobre isso. A esperança, ela não é uma ideia abstrata, intangível, intocável. Muito pelo contrário, ela é uma realidade que deve ser compartilhada. E o que nós devemos compartilhar é Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, mas que vive. Ele ressuscitou. Nós podemos observar também nesse texto que o Salvador foi apresentado a um rei, a uma nação que não merecia. Uma nação vivendo uma impiedade, uma desigualdade social. Mas a graça de Deus, ela é imerecida. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, até que um dia Deus enviou a sua graça através do Espírito Santo de Deus e você foi impactado por ela. E Cristo começou a fazer diferença na sua vida. Começou a fazer sentido na sua vida. Então a graça de Deus é algo imerecido. Não fazemos nada por merecer. Não há nada que você possa fazer para merecer aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Por aquilo que Deus fez enviando o seu Filho, nascendo de uma virgem, nas condições pelas quais ela nasceu. A esperança que há em Cristo não é uma coisa vaga, mas uma coisa pessoal. É alguém que está disposto a te aconselhar. Alguém que está disposto a te proteger. Alguém que está disposto a te levar para a eternidade. Alguém que está disposto a te trazer a paz. Não há preço que podemos pagar, mas apenas a reconhecer. O profeta Isaías, no seu capítulo 12, ele traz um pouco desta satisfação que todos nós deveríamos ter ao falar de Natal, ao falar de uma esperança que nasceu. Diz Isaías capítulo 12: orarás naquele dia, ele falando de um futuro. Graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas.
Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que Deus seja louvado. Que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, esteja neste momento, neste lugar, passeando e tocando em vidas. Feche seus olhos, se coloque de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Estamos nesta hora nos preparando para algo maravilhoso. Estamos aqui celebrando o Deus da nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é e que há de vir, aquele que veio trazer a paz. Eu não sei você nesta noite, mas eu quero receber mais deste Jesus, desta paz. Eu quero sair daqui nesta noite com esta palavra de consolação, em que Ele nos promete uma eternidade, de que o que nós estamos vivendo aqui é incomparavelmente melhor daquilo que Jesus está nos prometendo na eternidade. Eu quero sair daqui sabendo que Deus é aquele que nos protege, que é a nossa força, que nós podemos nos esconder sob as tuas asas, em que o laço do passarinheiro, em que as obras do diabo vão sendo desfeitas à medida que nós nos entregamos e nos envolvemos com o Senhor. Eu quero sair daqui com uma palavra de conselho, de direção. Eu quero sair daqui mais sábio, ao ouvir a palavra, ao viver a palavra, ao compartilhar a palavra com o meu irmão. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós, enviando o seu Filho amado. E nesta noite Ele te chama para, nas palavras do profeta Isaías, tirar água das fontes da salvação. Aqui está esta fonte, a fonte em que Jesus, falando com a mulher samaritana, disse: olha, esta água que você está me oferecendo, você tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que nesta noite o Espírito Santo possa fluir neste lugar, que nesta noite o Espírito Santo possa te convencer,
Que nesta noite o Espírito Santo possa te ensinar, possa te orientar, possa te colocar em uma posição para que você possa beber dessa fonte, para que você possa dessedentar, para que você possa se alimentar do pão da vida que é Jesus. Ele está aqui. O adore nesta hora, fale com Ele. Ele está pronto para te ouvir. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É hora de buscar as fontes de águas vivas. É hora de se deixar envolver pela presença do Espírito Santo. Abre mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, entendendo que a esperança tem um nome. Não é a esperança que o mundo oferece,
mas é a esperança que realmente traz consolo, traz restauração e nos aponta um caminho que nos diz que no final tudo vai dar certo. Um caminho que nos aponta para Cristo Jesus, de que no final toda dor, todo sofrimento, toda frustração vivida neste mundo será coroada de honra e de glória, será festejada com os anjos. E viveremos eternamente com Deus e com todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E esta noite o Senhor nos chama e nos traz uma palavra de exortação, que diz: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor desta terra, hoje, agora. Porque a esperança não está no futuro, a esperança está no nosso meio, a esperança está aqui, ela está em Jesus Cristo de Nazaré. E queremos nesta hora, ó Pai, participarmos da ceia do Senhor. Queremos comer do pão e beber do cálice, para relembrarmos aquilo que o Senhor fez, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, que se fez carne entre nós, viveu uma vida de dores na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e buscará a sua igreja. Abençoa, Senhor, os alimentos, o pão e vinho, que ao comermos dele, a multiforme graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar os nossos corações, fortalecer a nossa vida e avivar a nossa fé. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem distribuir os elementos. Tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, Ele vem. Já é quase hora e ainda estou queimando. Olho protegido, Ele vem, Ele vem. Ele vem, e Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem.
te deixarei. Dia bom ou dia mau, Independente do final, não te deixarei. na alegria ou na tristeza, Contigo estarei. na saúde ou na doença, Te deixarei. dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Aleluia. Levante o ponta na sua mão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou do pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O sacrifício de Cristo nos trouxe a paz. Obrigado, Senhor, porque a tua vida aqui na terra trouxe a concretização do plano redentivo da humanidade. A esperança tem um nome. A esperança é Jesus Cristo, aquele que nos traz um maravilhoso conselho, aquele que é forte, aquele que é eterno, aliás, é o Pai da eternidade, é aquele que é o príncipe da paz, que trouxe a reconciliação dos homens contigo, ó Deus, e nós te agradecemos, e ao comermos do pão, possamos nos lembrar, e mais do que isso, possamos entender que a nossa vida terrena é como um testemunho vivo de um Deus vivo que habita em nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Comamos todos o pão. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá, é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes?
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Jesus, porque o Senhor prometeu que viria de novo. Essa é a nossa esperança final. Em que o Senhor buscará a tua igreja, a tua noiva. O dia em que nós seremos reunidos como um só corpo, em que não haverá mais uma bandeira denominacional, em que não haverá mais políticas eclesiásticas, políticas externas, em que o Senhor governará soberanamente, como um rei, como o Rei dos Reis. Um dia em que nós entregaremos as nossas coroas, os nossos feitos, diante do Senhor. E que ao bebermos o cálice, nós possamos nos lembrar que temos uma vida a ser vivida aqui na terra, que o Senhor conferiu a cada um de nós dons e talentos para serviço do reino de Deus, e que um dia seremos cobrados por isso. Mas que nesta noite nós possamos renovar a nossa aliança e compromisso em te servir em espírito e em verdade, a te adorar com toda a nossa força, a te amar de todo o coração, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, daqueles que professam e confessam a Ti como o único e eterno Senhor e Salvador. Que ao bebermos deste cálice, o Teu Espírito Santo possa se mover de uma maneira tão sobrenatural, que não possamos mais conter os nossos lábios e as nossa vida para Te honrar, para Te glorificar, para testemunhar a Ti. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Bebamos todos do cálice. Aleluia. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala-te tua
Esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, Que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Como sempre, segure a mão do seu irmão. Diga para ele: a esperança nasceu. Por isso você é livre. Obrigado, ó Pai, por esta noite em que podemos entender que a esperança nasceu. A esperança não ficou em Belém, a esperança não ficou em um presépio, mas a esperança encarnou, viveu entre nós como homem e agora vive em nossos corações. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque nós temos em quem confiar. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor nos protege de todo mal. Obrigado porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir a nossa vida, mas o Senhor veio para nos trazer vida e vida em abundância. Obrigado porque em meio ao caos do mundo nós temos paz. Em meio ao caos nós podemos dizer que Cristo vive, que Cristo reina, que Ele voltará, que Ele reinará, que Ele restaurará todas as coisas, e não ficará pedra sobre pedra, que Ele não derrube e não edifique definitivamente. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz sob a Tua graça e proteção, nos dê uma semana rica, abençoada, desfrutando da Tua doce presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo de Deus nesta noite diga amém. Graças a Deus, e que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor até que o Senhor venha. Amém, amém e graças a Deus.